mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado fomos feitos. Queridos, nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 20. Vamos ler em 1 João, capítulo 2, verso 20. Hoje eu quero falar a respeito da unção do Espírito. Vamos entender o que significa a unção. Muitas vezes nós ouvimos aí tantas ministrações que a unção de Deus está sobre tal pessoa, sobre outra pessoa. Aquele homem é o homem ungido de Deus, aquela mulher é a mulher ungida de Deus, mas o que é unção? Às vezes nós ouvimos essas palavras, unção, ungido, mas na realidade nós não sabemos, profundamente qual é o real significado desta palavra unção, ungido do Senhor. Então a gente vai hoje, com a ajuda do Espírito Santo, Ele que inspirou toda a Bíblia, Ele é que vai interpretar para nós. Então vamos ler primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, o versículo 20. Eu farei a leitura desse versículo, em seguida estarei fazendo uma oração. A palavra de Deus diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Deixa eu repetir a leitura aqui. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então vamos ter nesse momento uma palavra de oração, rogando o socorro do Espírito Santo para nos orientar nesta reflexão. Bendito Pai, nós estamos diante do Senhor, esperamos do Senhor, ó Pai, que o nosso entendimento seja aberto para que compreendamos as Escrituras Sagradas. Nós sabemos, Pai, que foi a pessoa do Teu Espírito que inspirou toda a Tua palavra. E nós estamos na dependência do Teu Espírito para que Ele mesmo venha interpretar a Tua palavra para nós. Porque em nós não há nenhuma capacidade de compreender, entender, nem mesmo de crer naquilo que Tu escrevestes. Pai, por isso nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pai, nos dê a visão do sobrenatural. Nós não queremos, meu Pai, tão somente ficar no conhecimento bíblico, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, faça com que todos nós, nesta oportunidade, tenhamos a revelação da tua palavra, da tua verdade, daquilo que tu tens para cada um de nós. Estamos na tua dependência. Faça isso, Pai. Revela-nos a pessoa e a obra de Cristo em cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, se fosse possível nós colocarmos o Espírito Santo num livro aí de farmacologia, certamente eu iria colocá-lo junto aos estimulantes. Por quê? Porque é ali que o Espírito Santo deve estar. Ele foi derramado, ele foi dado por nós com uma finalidade, para mostrar quem é o Senhor Jesus Cristo, para falar de Cristo. O próprio Senhor disse que quando ele viria, falaria de Cristo. O Espírito Santo não foi dado a nós para ele falar dele mesmo, mas o ministério do Espírito Santo foi para falar a respeito de Cristo. De Cristo. Irmãos, a compreensão adequada da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, ela só ocorre por meio do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não revelar, nos dá um entendimento espiritual para compreendermos as Escrituras, nós vamos ficar sempre no escuro. Agora, é bom que nós entendamos uma coisa muito interessante. O fruto do Espírito Santo, registrado ali em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, você vai perceber que não é emocionalismo, não é uma ortodoxia correta,
mas ali nós vamos verificar tão somente que é caráter. O que emana do Espírito, aquilo que o fruto do Espírito irá produzir em cada um de nós é caráter. Primeiro, todos nós sabemos qual é o seu fruto, não é verdade? A palavra fala lá em Gálatas 5, 22 e 23, que o fruto do Espírito é, a primeira palavra que vai aparecer lá é amor, depois alegria, depois paz, depois longanimidade, depois benignidade, e depois bondade, e depois fidelidade, e depois mansidão, e depois domínio próprio. Todas essas características é do Espírito, não são nossas. Nós não somos manso, nós não somos humilde. Manso e humilde é Jesus. E ele disse lá para nós em Mateus 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se ele é manso e humilde de coração, nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós gostamos de ser mais do que os outros, né? A nossa natureza é terrível, né? A nossa natureza ela é insuportável, mas graças ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo já realizou uma obra tão tremenda. Hebreus 2 fala de uma tão grande salvação, porque lá naquela cruz, toda a nossa arrogância, toda a nossa soberba, todo o nosso velho homem e os seus defeitos ali, foi crucificado e foi morto com o Senhor. Então nós louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, que pudemos ter os olhos abertos para crer nesta verdade consumada lá na cruz do Calvário. Então nós nos alegramos com isso, meus amados. Aqui nesse texto que nós lemos, a palavra fala que todos aqueles que creram no Senhor, em sua inclusão no corpo de Cristo, em sua morte e ressurreição com Cristo, obviamente que morte e ressurreição, isto fala do Evangelho. Tem um texto tão precioso que eu gosto muito. Quando eu falo texto precioso, porque teve um preço que foi pago. Quando você encontra essa palavra precioso na Bíblia, preciosa, está se referindo ao nosso Senhor, porque Ele nos comprou por preço. Então, por isso que os textos das Escrituras Sagradas são preciosos, porque emanam dele, vêm diretamente do coração de Jesus, do coração do Pai, do coração do Espírito, para dentro de nós. Então, nós temos que considerar, levar isso em conta. Isso é muito importante. Então, como que faz para uma pessoa possuir a unção que vem do Santo? Logicamente, é quando nós cremos no Evangelho. E Evangelho, todos nós sabemos que significa, ou que é, Jesus e a sua obra. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo, pessoa, crucificado, a sua obra. Então, aqui, meus irmãos, em Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13, a Bíblia diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, o 13 é um versículo tão gracioso, precioso, maravilhoso, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você analisar este versículo com bastante cuidado, você vai tirar aqui lições preciosas, nas quais você deve, uma vez que o conheça, o Evangelho, se aproprie dele. De que forma? Crendo. Quando você crê, tudo isso se torna realidade. O Espírito Santo foi dado, meus irmãos, para pegar aquilo que ele inspirou na palavra e tornar realidade para nós. Deus, o nosso Pai, deixou as Escrituras Sagradas para nós, os seus filhos, aqueles que são renascidos, que nasceram de novo, que tiveram o seu coração trocado lá naquela cruz, na cruz do Calvário, porque quando Cristo morreu, nós também fomos crucificados com ele. Por isso, quem que vive não é mais eu, não é mais nós, mas Cristo vive em mim, Cristo vive dentro de nós, daqueles que creram, porque em quem também nós estamos depois, tem um depois aqui muito importante, depois o quê? Depois que ouvimos a palavra da verdade,
Mas qual é esta palavra da verdade? Logo em seguida ele diz, é o evangelho da vossa salvação. Evangelho é morte e ressurreição, e a nossa morte e ressurreição juntamente com ele. Então, quando nós cremos neste fato, quando nós temos isto como verdade em nós, o Espírito Santo de Deus vem e nos sela. Ali nós somos batizados com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Nós recebemos a unção. Aí quando nós temos este fato, 1 João 2,20 fala, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. O que é uma pessoa ungida? Vocês se lembram, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, vocês se lembram daquele texto lá, muito claro para nós, Isaías 61, a palavra de Deus vai dizer assim, eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Jesus está dizendo assim, Isaías 61, o verso 1, olha só que texto maravilhoso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, o que é a unção do Espírito? Jesus ele foi ungido quando ele saiu ali do batismo, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando ele saiu das águas, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, em forma de uma pomba. Ali ele foi ungido para iniciar o seu ministério na face da terra, terreno, que era de cumprir toda a lei e os profetas. Ele disse lá em Mateus 5, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Lembra? Depois que ele cumpriu toda a lei, tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, nos Salmos, na lei de Moisés e nos profetas, ele cumpriu tudo. Tudo. Aí sim, depois que ele foi para a cruz. Mas, quando ele foi ungido ali, e a palavra unção, meus irmãos, nós temos que compreendê-la. O que significa uma pessoa ungida? Jesus ele foi ungido para quê? Para fazer a vontade do Pai. Para viver em total e em plena dependência do Senhor Deus. Então uma pessoa ungida é aquela pessoa que depende totalmente do Espírito do Senhor. É aquele mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo, que ungiu Cristo, quando cremos no Senhor, ele vem habitar em nós. Por isso que a palavra fala, e vós possuís. Não é que futuramente vai possuir. Não, vós possuís, você já tem. Uma vez que creu no Senhor, você já tem a unção que vem do Santo. E todos têm desconhecimento. Então, meus amados irmãos, Jesus, aqui na face da terra, ele viveu uma vida de absoluta e total dependência do Espírito Santo. Por exemplo, vamos aqui analisar alguns pontos interessantes. Vocês querem ver só como Jesus ele foi... não só foi, mas como ele viveu uma vida de dependência do Senhor. Vocês se lembram lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Quem conduziu até o deserto para ser tentado? Uma vez que ele foi ungido pelo Espírito do Senhor, obviamente, ele foi levado ao deserto para ser tentado, mas foi pelo Espírito Santo, porque Jesus vivia uma vida ungida, e uma vida ungida é uma vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, conforme diz Mateus capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Está vendo aqui? Ele foi levado, mas pelo Espírito. Por quê? Porque Jesus vivia uma vida de dependência do Espírito do Senhor. Muito bem. Aí depois, amados, depois que ele acabou toda aquela tentação ali, quem que trouxe Jesus ali de volta? O Espírito Santo. Jesus Cristo o trouxe de volta. Essa verdade está tão clara lá em Lucas, no capítulo 4, se você ler com bastante cuidado ali, Lucas capítulo 4, bem no finalzinho, a palavra fala que ele voltou de lá, porque o Espírito o trouxe novamente. Não é assim? Então, amados, a palavra fala que
ali em Lucas capítulo 4, verso 14, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Mateus 4:1 fala que ele foi levado pelo diabo ao deserto, e depois ele regressou para a Galiléia, mas no poder do Espírito Santo. Jesus, ele viveu aqui uma vida totalmente dependente do Pai. Jesus, ele se esvaziou, não de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou das suas glórias, do seu poder, de tudo. Jesus veio a este mundo e ficou nas mãos do Pai, do seu Espírito. Então, tudo que Jesus fazia na força e na dependência do Espírito Santo. Se você ler todos os 4 evangelhos, você vai verificar que Jesus vivia uma vida de dependência do Senhor, de dependência do seu Espírito. Agora, é importante, meus irmãos, é fundamental que nós compreendamos estas coisas. Uma pessoa ungida é aquela que depende totalmente do Espírito do Senhor. Jesus, até para curar os enfermos, dar visão aos cegos, fazer aqueles milagres, lembra o que foi que ele disse? Olha, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é quem faz as suas obras. Vocês se lembram que Jesus disse isso aqui, lá no Evangelho? Então, Jesus, ele viveu uma vida de absoluta dependência do Pai. Ele nunca fazia nada por si mesmo, mas quem fazia nele era o nosso Pai, era o nosso Deus. Ele disse isso, expressando principalmente lá no Evangelho de João, ele fala assim, por exemplo, lá em João 10:32, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Lembra? Então, é Jesus que fazia isso. Percebe? Não era ele por si mesmo, porque ele viveu uma vida de dependência do Senhor. E quantas vezes ele falou isso a respeito de nós, que nós também faríamos as suas obras, porque teríamos a unção dele, o Espírito Santo dele. Ele disse lá em João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você está me compreendendo, meus irmãos? Então, mas o Pai é quem fazia através de Cristo, porque Jesus vivia uma vida de unção. O Espírito ungiu para pregar, para curar, para fazer isso, para fazer aquilo, uma série de coisas. E para nós também, eu creio que o Espírito Santo de Deus me ungiu para pregar a sua palavra. Talvez ungiu você para orar em favor dos enfermos. Talvez ungiu você para fazer visitação. Talvez ungiu você, queridos, para fazer uma série de coisas. Mas sempre na força e na dependência do Senhor. Tá certo? Nunca por nós mesmos. Então, cada um de nós que cremos no Senhor, possuímos a unção que vem do Santo. E todos nós temos conhecimento. E vós possuís a unção que vem do Santo. Então, amados, aqui na língua original, a palavra conhecimento, ela significa conheceis todas as coisas. Então, aqueles que possuem a unção que vem do Santo são, de fato, cristãos verdadeiramente. Agora, qual é a marca de um cristão, queridos? Qual é a marca de um cristão? Olha, nós somos ungidos e temos a unção daquele que é santo. E o Espírito Santo, ele trabalha em nosso espírito que foi regenerado, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, de forma que a unção é uma obra específica, exclusiva de Deus. Porque quando você que está me escutando, você crê em sua inclusão no corpo de Cristo, o que vai acontecer? Você morre para o pecado. Ou seja, o pecado é removido da sua vida. E uma vez que ele foi removido, você recebe a unção, e com essa unção, você conhecerá, você saberá todas as coisas. Apenas o Espírito do homem conhece todas as coisas do homem. Então isso é intuição, é reflexo da vida de Cristo. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, quando ele vem habitar em nosso espírito, nós recebemos a unção, somos ungidos, Por isso que esse é o resultado da operação do Espírito Santo, e a Bíblia chama isso de unção.
Aquele que recebe a unção tem entendimento espiritual, e não só isso, e também saberá todas as coisas. Isso é maravilhoso, queridos. Aquele que recebe a unção tem entendimento espiritual. E não só tem entendimento espiritual, mas essa pessoa que tem a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, esta pessoa saberá todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Vamos conferir em nossa Bíblia aqui um texto tão precioso, lindo, maravilhoso. Em 1 João 2, verso 27. A Bíblia diz assim. 1 João 2, verso 27. Quanto a vós outros, então, entenda uma coisa. Quanto a vós outros, é eu e você que cremos no Senhor, que fomos atraídos, fomos crucificados, fomos mortos com Cristo, e se nós não cremos em nossa morte com Cristo, nós nunca seremos justificados diante do Senhor, porque Romanos 6,7 fala, porquanto quem morreu, ou aquele que está morto, está justificado do pecado. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você não é um filho de Deus verdadeiramente. O seu pecado nunca vai ser removido. Você está aí, muitas vezes, dentro da religião, louvando, cantando, adorando, fazendo uma série de coisas, mas sem entendimento, sem conhecimento do santo. Então, por isso que ele fala aqui, quanto a vós outros, 1 João 2,27, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção que dele recebeste permanece em vós. Né? Quem que é essa unção? Quem que nos unge é o Espírito Santo. Ele nos unge como? Quando ele vem habitar em nós. E ele só vem habitar em nós quando cremos no Senhor. Né? Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, essa unção, irmãos, ela permanece em nós para sempre. E nós não vamos ter necessidade de que alguém nos ensine. Mas a sua unção, a unção dele, o Espírito dele habitando em nós, nos ensina, aqueles que creem, a respeito de todas as coisas. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é santo, é todo poderoso, ele sabe todas as coisas. Agora este que é criador, que é poderoso, que é santo, que sabe todas as coisas, quando cremos em Cristo, ele mesmo vem habitar dentro de nós. Que maravilha, meus irmãos. Então, ele faz com que nós venhamos a saber a respeito de todas as coisas. Tem um texto no Evangelho de João, capítulo 14, muito lindo, muito precioso. João, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16, que diz assim, olha que coisa mais preciosa, irmãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, antigamente, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre um profeta, trazia uma mensagem e ia embora. O Espírito Santo não permanecia na pessoa. Mas, quando cremos em Cristo, nós vamos receber o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade o mundo não vê, nem o conhece. Mas Jesus diz para mim e para você que nós o conhecemos, porque ele habitava com eles ali, os discípulos, estariam em nós. E Jesus disse que não nos deixariam órfãos, ele voltaria para nós. Então, amados, quando cremos no Senhor, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Ele vem revelar em nós a pessoa de Cristo. E todo o verdadeiro Filho de Deus conhece todas as coisas. Amados, os cristãos, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, conhecem todas as coisas porque receberam a unção, e com essa unção, com a operação do Espírito Santo, com a comunhão do Espírito Santo, agora nós podemos conhecer todas as coisas. Amado, será que devemos estar ou casar com aquela pessoa? Será que eu devo assumir aquele emprego? Será que eu devo trocar de carro? Será que eu devo continuar a estudar ou não? Olha, por favor, não me pergunte se um cristão pode fazer isto ou aquilo, se o cristão pode ir ao teatro ou não, se pode ir ao cinema ou não.
Assim agiam as pessoas do Antigo Testamento. Porque naquela época tinham todo tipo de lei. Agora no Novo Testamento não existe lei exterior. A lei está dentro de nós. Ela foi inscrita em nosso coração, conforme diz o texto maravilhoso de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, amado, esta lei Cristo cumpriu. Vocês se lembram que eu disse aqui anteriormente, que Jesus ele morreu numa cruz, mas antes dele ter morrido numa cruz, ele cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que estava escrito a respeito de Cristo, os mandamentos, as leis, nos profetas, nos salmos, Jesus cumpriu tudo. Então, nós sabemos que lá, se você ler o texto de Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, ali está as bênçãos condicionadas se obedecêssemos aos seus mandamentos. Mas nós somos fracos, incapazes de obedecer uma lei santa. Nós não tínhamos possibilidade. Então, quando Jesus nasceu, o anjo disse para Maria, olha, o que de ti há de nascer, esse ente é um ente santo. Ele é separado dos pecadores. Então, esse Jesus é o único que poderia ter a possibilidade de cumprir a lei de Deus. E isso ele cumpriu. Então, quando ele cumpriu toda a lei dos profetas, ele foi para a cruz. Ele morreu, mas nós também fomos incluídos em Cristo, fomos crucificados, fomos mortos, fomos sepultados, e juntamente com ele Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a partir desse fato, quando cremos nele, desta morte compartilhada, também da sua ressurreição compartilhada, ganhamos a sua vida, vivemos em novidade de vida, agora o Espírito habita dentro de nós. Então, por isso que todas as bênçãos, em decorrência ali da obediência, nós não teríamos condições de cumprir, mas Cristo cumpriu, e ele veio habitar dentro de nós. Por isso que o nosso Deus, o nosso Pai, não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Vocês se lembram do que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, logo no versículo 3, Efésios 1:3, a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Está vendo? Então, um cristão não precisa correr desesperadamente dentro das igrejas atrás de bênçãos. Porque se ele creu que foi crucificado e morto com Cristo, Cristo é a sua vida, então as bênçãos é que irão correr atrás de você. Porque quem habita dentro de você é aquele que cumpriu toda a lei, é aquele que cumpriu os profetas, os salmos, ele cumpriu tudo. Agora o Pai não vai fazer outra coisa a não ser nos abençoar, porque essa unção dele habita dentro de nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso traz para nós grande alegria. Isso foi prometido pelo profeta Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 32, do 39 até o 42. Olha só que texto lindo. Grife aí na sua Bíblia para você decorar esse texto, para você voltar para ele e você descansar nele. Jeremias 32, de 39 a 42, a palavra fala assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Essa palavra aqui, quando Deus disse não deixarei de lhes fazer o bem, Deus está dizendo em outras palavras: eu não vou fazer outra coisa a não ser abençoar os meus filhos. Que lindo, meus irmãos, isto, que precioso. Está vendo como nós somos tão incrédulos? Temos a palavra de Deus, e a Bíblia foi escrita para mim e para você, e nós nos afastamos da palavra. Não, temos que abraçar a verdade, acolher o amor da verdade. É isso que Deus quer. Então, com a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porque se Deus não colocasse o temor dele em nosso coração, nós nos apartaríamos dele. Por que Colossenses 3
A palavra fala assim, 3, verso 2. Buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Porque se deixar por nós, nós sempre vamos buscar as coisas da terra, terrenas. Hoje aí os crentes não fazem outra coisa a não ser buscar as bênçãos da terra, né? E Satanás as confunde exatamente aí, porque lhe falta o conhecimento, né? Então, amados, e no versículo 41, é lindo, diz assim, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, e lhes abençoarei, né? Plantá-lo-eis firmemente nesta terra. Essa terra aqui é Cristo. De todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Agora, se Deus está prometendo, Ele tem poder para cumprir. Meus irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Assim como toda a palavra de Deus é dada por seu Espírito, assim também cada palavra precisa ser-nos interpretada pelo mesmo Espírito. E a palavra fala, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, aqui o Pentecoste, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo, e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, os filhos de Deus sabem todas as coisas. A palavra em 1 João é uma continuação do Evangelho de João. Caso contrário, nós teríamos problemas, poderíamos interpretar de forma equivocada. Então eu quero ler para vocês aqui, João 14, 26, que diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo é unção. Todas as vezes que fala de unção no Antigo Testamento, refere-se a óleo. Óleo significa uma figura do Espírito Santo. Então hoje nós temos no Novo Testamento a unção. Este óleo é o Consolador, é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, disse o nosso Senhor. E essa unção, e esse Consolador, esse Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas. E nos faria lembrar de tudo que Ele tinha dito. Ah, meus irmãos, que gostoso é isso. Então, que maravilhoso, porque esse Espírito Santo, ele também intercede por cada um de nós. Porque nós não sabemos orar como convém. No texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, atesta esta verdade que eu estou dizendo para vocês. Abra lá, em Romanos 8, 26 e 27, que diz assim a palavra. Presta atenção. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Por que Ele intercede por mim e por você? Não é pelos crentes, é pelos santos. Você é santo ou você é crente? Cuidado, você precisa ser santo. E nós só vamos ser santo quando o Espírito Santo vier habitar dentro de nós. 1 Coríntios 3, verso 16, a palavra de Deus atesta assim. Ou não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E que não sois de vós mesmos? Compreende lá, irmãos? Então aqui, que legal, que interessante, que gracioso, glorioso saber que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, diz a palavra, que ele intercede por mim e por você, sobremaneira, e com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque as nossas orações são hipócritas. Nós não somos sinceros em nossas orações. Nós queremos informar a Deus dos nossos projetos e queremos que Deus se dobre aos nossos projetos. Muito pelo contrário. Nós que temos que nos dobrar aos projetos de Deus, colocar a nossa boca no pó e sermos guiados pelo Espírito Santo do Pai. Está me compreendendo? E agora a palavra fala no versículo 27. E aquele, lógico, o Espírito Santo, ele sonda os corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, do Pai, é que o Espírito Santo interceda por mim e por você, meus irmãos.
Ele que vai interceder por mim e por você. Isso é tão maravilhoso. Isso é gracioso, é glorioso, meus irmãos, saber que Jesus, ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Isso é gracioso. Por isso que lá em Romanos 8:34 está escrito assim: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui no versículo 27, a palavra fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. E aqui a palavra fala no versículo 34, é Cristo quem morreu ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então é a mesma pessoa. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o Pai é a mesma pessoa. É este Deus 3 vezes santos. Então quem tem Cristo, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então ele intercede por nós, amados. Ele intercede por mim e por você. Como pode viver um dia, um momento da sua vida na derrota? Quando tem o Senhor intercedendo por si, o próprio Filho de Deus, em todos os momentos de sua vida. Irmãos, nós temos a sua personalidade, temos o seu caráter. Por isso que a unção interior, ela nos ensina todas as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo é responsável por nosso ensino. Ele ensina e nós sabemos. E esse conhecimento é do nosso espírito. E o ensinamento vem do Espírito Santo. Por isso que essa obra é chamada de unção. Porque quando recebemos a unção, conhecemos, saberemos todas as coisas, simplesmente porque o Espírito Santo nos ensina em nosso espírito que foi regenerado. Nós éramos mortos, mas quando nós fomos tocados pelo Espírito, que ele pôde abrir os nossos olhos para crermos naquela verdade da cruz, onde ali nós fomos mortos com o Senhor Jesus na mesma cruz, porque se não houver morte, não tem libertação do pecado. Quem morreu justificado está do pecado, e uma vez que fomos libertos do pecado, foi lá pela obra da cruz. Tem tantos crentes pedindo para Deus perdão dos seus pecados. Meus irmãos, isso não existe na Bíblia. A partir do sacrifício de Cristo, Deus não irá perdoar mais ninguém. Por quê? Porque Ele já nos perdoou, né? E o nosso pecado, a nossa maldade, só será perdoada quando? Não quando você pedir para que Deus perdoe os seus pecados. Será quando você crê que você morreu com Cristo. Porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você nunca vai ser perdoado do seu pecado. Por quê? Porque está escrito lá em Isaías, capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz assim: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, olha quem está dizendo aqui, o Senhor, certamente esta maldade não será perdoada, esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Então você não vai ser perdoado enquanto você não crê que você foi morto na cruz com Cristo. E quando é que você morre? É quando você crê que você morreu. Em 2 Coríntios 5,14, a Bíblia diz assim, algo tão tremendo. 5,14, olha que texto maravilhoso. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por todos, todos morreram com ele. Então toda a humanidade já foi liberta, já foi salva. Jesus na cruz salvou o mundo inteiro. É só que o mundo não sabe desta novidade. Por isso que ele designou eu e você para pregarmos o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Né? Nós não sabemos quem vai crer. Mas Deus sabe quem vai crer. Por isso que ele pediu para que eu e você pregasse o evangelho. Os anjos queriam pregar o evangelho. Mas Deus disse não. Serão os meus filhos lá da terra é que vão pregar o evangelho. Porque eles têm. Se eles têm, eles podem dar. Anjos não nascem de novo. Anjos não têm um novo nascimento. Essa experiência de sermos habitados pelo Senhor é de todo aquele que foi crucificado com Cristo e vive não mais essa pessoa, mas Cristo nessa pessoa. E Jesus só pode viver no coração de uma pessoa
quando esta pessoa crê que está crucificada com ele. Caso contrário, é puro engano, é pura religião. Estão entendendo, meus irmãos? Por isso que, amados, nós recebemos a unção do Espírito. Essa unção que não só ensina, mas é também transformar todo o ensino em realidade espiritual para mim e para você. Então, veja que segredo maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo transforma uma verdade da palavra de Deus em experiência verdadeira para mim e para você. E só Ele pode fazer isso, irmãos. Vamos ver aqui que precioso texto nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, presta atenção. 1 Pedro 2, 9. Que texto lindo, tremendo, transformador. Olha só, vós. Quem que é esse vós? É todos aqueles que creram que morreram e ressuscitaram com Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro nós fomos eleitos. Em segundo lugar, fomos feitos sacerdócio. Em terceiro lugar, fomos feitos povo santo. E em quarto lugar, somos propriedade exclusiva do Senhor. Amados, muitas vezes, o nosso conceito de ser salvo era ter nossos pecados perdoados, ou então de ser libertados do inferno e ir para o céu. Isso era tudo que nós pensávamos a respeito da salvação. Talvez você que está me ouvindo nessa oportunidade, talvez você esteja satisfeito com isso, mas Deus não está satisfeito. Pois quando Ele nos chamou de acordo com a sua glória e virtude. Por isso que o nosso chamamento não é um chamamento pequeno. O nosso chamamento não é apenas para satisfazer os nossos pequenos desejos. Por favor, irmãos, entendamos isso. Que o nosso chamamento é de acordo com o que Deus é, por isso é o que a glória é. Amados, por isso que pecar é vergonhoso. Ir para o inferno é vergonhoso. Agora, ir para o céu é glória. Mas isto é somente um pouquinho de glória. Irmãos, por favor, entendamos que o desejo do nosso Pai é nos glorificar. E nos glorificar é nos transformar e nos conformar à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele é o Senhor da glória, Ele é o Pai da glória, e Deus quer nos conformar, que nós sejamos conformes, parecidos com o seu Filho Jesus. Em Romanos 8, 29, a Bíblia diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, verso 29. Amados, o ministério do Espírito Santo é levar o pecador ao Salvador, e não só isso, mas também torná-lo parecido com ele, conformes à imagem de seu Filho. Então, irmãos, é a partir deste fato que a sua glória vai se manifestar e brilhar neste mundo em trevas. E Jesus nos chama pela sua virtude. Isto é o mesmo que dizer pelo seu caráter. Agora, quando nós fomos salvos da morte para a vida, do inferno para o céu, isso nos satisfaz, mas não satisfaz o caráter de Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus é tão alto, tão nobre, tão celestial, e Deus não vai parar de trabalhar em nós enquanto o seu caráter não for formado em nós completamente. É por isso que Ele fez muitas coisas em nós. Porque quando cremos no Senhor, nós descobrimos que o seu Espírito veio habitar em nosso espírito. Agora, essa vida que habita em nós precisa crescer e viver também. Agora, irmãos, qual é o significado da vida se ela não vive? Você sabe por que Deus lhe deu a vida eterna? Você sabe? É para ser vivida em comunhão com outros irmãos aqui e agora, e também para vivermos em plena comunhão com a Trindade Santa. Lá em 1 João capítulo 1, 1 João 1:3, a Bíblia vai dizer assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora,
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Isso é muito grande para a mente nossa pequena, perímetro de Boné. Isso aqui é muito grande. Irmãos, ele está dizendo aqui, João, o que temos visto e ouvido, anunciamos também para vós outros, ou seja, para mim e para você. Para quê? Para que nós, igualmente, mantenhamos comunhão com eles. E a comunhão deles é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha, irmãos, pode ser que o cristão nem sempre esteja consciente da presença do Espírito Santo. Mas ele nem seria cristão com a ausência do Espírito Santo. E tem muita gente aí que não crê no Espírito Santo na sua obra. Amados, agora, como a vida de Cristo em nós, ela poderá crescer? Quem tomará conta desta vida, irmãos? É aqui que entra o Espírito Santo. Você sabe que todo aquele que crê no Senhor Jesus, não somente tem um novo Espírito, mas no novo Espírito se tem vida, e com esta vida você tem o Espírito Santo morando para sempre em seu interior, em seu coração. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não pertence ao Senhor. Mas graças a Deus que nós temos. E Ele nos abriu os olhos para crer em sua palavra, e quando cremos, temos vida de Cristo em nós e somos livres do juízo eterno. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, a palavra de Deus vai dizer para nós assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está vendo? É nós ouvirmos e crer. É você ouvir e crer na palavra dele. Por isso que a unção do Espírito está em nós com uma finalidade de garantir que a vida de Cristo que está em nós possa crescer, seja amadurecida e se torne vencedora. Porque é a característica dele, ele é vencedor. Então, este é o ministério do Espírito Santo. Estamos vivendo, meus irmãos, uma época na cristandade onde as pessoas não apreciam a pessoa do Espírito Santo. Ele é tão dócil, ele é tão cavalheiro, tão paciente em nos ensinar, ele é tão manso. Hoje as pessoas buscam poder, buscam dons, mas infelizmente elas negligenciam a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é Deus, e está em cada um de nós. É a sua responsabilidade, sua tarefa garantir que a vida de Cristo viva e se manifeste em cada um de nós. Ele é responsável pelo crescimento da vida de Cristo em nós, mas temos que responder à sua direção. Caso não correspondamos, não haverá direção e nem crescimento espiritual. O Espírito Santo é o único que pode transformar o que é nossa verdade objetiva em uma experiência subjetiva real. Eu li para vocês aqui, mas quero ler de novo. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, por favor, o Espírito Santo, ele toma o que Cristo fez há 2000 anos atrás e torna isso vivo, real e operante em mim e em você hoje. É por isso que a Bíblia diz que devemos obedecer ao Espírito Santo. E o instrumento que o Espírito Santo usará para realizar aquela transferência, ou seja, para fazer a transformação, é a cruz. Esta é a razão porque nós encontramos na palavra de Deus que o nosso chamamento é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Caso contrário, meus irmãos, é impossível. É impossível. Agora, quando nos negamos a nós mesmos, estamos dizendo ao Pai que somos seus filhos, que estamos à sua disposição. Agora, quando chegamos a este nível de entrega, podemos assim ser guiados pelo Espírito Santo, pois somos filhos de Deus. Romanos 8,14, a Bíblia diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, se nós somos guiados pelo Espírito, Ele o faz de acordo com as Escrituras e nunca de maneira contrária a elas. Porque hoje nós vemos, irmãos,
tanto desalinhamento no louvor, na pregação, nas orações, na forma de se reunir. O mundo está entrando dentro da igreja. E se nós não discernirmos o santo do profano, nós nunca seremos a sua boca. Então, irmãos, o que é unção? Como eu disse aqui no início, unção é uma vida de total e absoluta dependência do Espírito. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado, Pai, porque a tua palavra foi proclamada. E é o teu Espírito, Pai, quem faz a obra. Nós somos meros, ó Pai, proclamadores, usados pelo Senhor. Mas muito obrigado por ter aberto os olhos, por termos crido que Cristo morreu, mas nós também morremos. Que o Senhor ressuscitou dos mortos, mas fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos assentados num lugar de descanso nele. Oh, meu Pai, abre o nosso entendimento e leva todas as pessoas que nos ouviram até Cristo, por misericórdia. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final dessa meditação, final do programa Mensagem da Cruz. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração. Se você desejar, obter qualquer uma dessas mensagens, é só ligar para o telefone 3215-7508. 3215-7508. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um bom dia para você, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.